Olá, tudo bom? Eu tô aqui mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou simplesmente falar sobre essa máquina aqui, né? No caso, essa máquina, eu tava pensando aqui, nessa máquina aqui, eu tinha montado ela, toda a montagem dela, dessa máquina maravilhosa aqui. E só que eu tava pensando, pô, eu não consegui, eu não testei, não mostrei toda a potência dela, do que ela roda, então eu tava pensando sobre isso, aí eu decidi, pô, vou fazer um vídeo sobre isso, porque realmente vai ser uma coisa bem mais interessante, mostrar pra vocês do que ela é capaz, do que essa placa de vídeo roda, se roda principalmente os jogos de 2003, de 2024, né, ou os jogos de lançamento, você tá conseguindo rodar tudo isso. Aí eu tô decidindo mostrar pra vocês isso tudo. Mas antes disso, não esqueça de deixar o like, porque pra me ajudar aqui a trazer mais vídeo pra vocês, e se inscreve no canal também, e me siga em todas as redes sociais, e vamos lá. Bom, aí já tá aqui na parte de que a gente vai testar os jogos. No caso, alguns jogos que eu vou testar, né, que eu já baixei aqui pra vocês, né. No caso vai ser o Metaphor, né, que vai ser um jogo mais ou menos leve. Eu também baixei o Silent Hill 2, né, que é um lançamento, vamos dizer assim, que foi lançado em 2024, então eu tô querendo testar ele aqui na nossa máquina pra ver quantos FPS tá pegando, como que ele tá se saindo nesse jogo. No Exploded Liquid, que é um jogo um pouco mediano, vamos dizer assim, ele não é tão pesado, mas ele também não é tão leve assim, igual o Metaphor, por exemplo, que eu vou estar deixando aqui com vocês. O Metaphor também é um jogo de lançamento, ele também foi lançado em 2024, né, acho que foi no mês passado, não me lembro direito, mas ele foi um jogo assim que eu tô jogando atualmente, então eu quero mostrar pra vocês isso. E com isso, né, eu tô usando aqui o controle, né, que eu já fiz vídeo aqui pra vocês, que é esse controle aqui, que é o controle da Fantech. Então eu vou estar iniciando, vou estar mostrando do que esse computador ele é capaz. Vamos lá. Bom, começando aqui, né, com o Noise Liquid, eu iria rodar, no caso, o Metaphor, mas o Metaphor simplesmente não tava rodando. Não é que não tava rodando, eu não tava conseguindo pegar a imagem dele, e nem o computador de FPS também tava funcionando nele, ele tava crashando o jogo por algum motivo. Consegui rodar, então eu não vou conseguir mostrar pra vocês o jogo que eu tava jogando, que no caso é o Metaphor Fantasy. Mas eu tô aqui já no Noise Liquid, que é um jogo mais ou menos leve, né? E um outro adendo também que eu quero falar pra vocês é que, como eu tô gravando a tela, na parte de gravar a tela consome um pouco de recursos, então se eu não estivesse gravando, possivelmente eu ia ter bem mais FPS do que isso, né? Porque realmente quando eu tô jogando o jogo, ele roda numa taxa de FPS melhor do que tá rodando agora. Vou explicar aqui pra vocês em relação ao computador de FPS, eu tenho a GPU ali, né, que tá rodando alguns graus, a porcentagem que a GPU tá rodando, tem a quantidade de VRAM que tá consumindo 5,88. E também tem o CPU, que é a temperatura do CPU, a porcentagem do CPU, tem a RAM também, que tá consumindo quase toda a minha RAM por algum motivo, o FPS e a linha de frame time, né, que é pra ver se o jogo está estável. Porque quando ele tá rodando 50 FPS, né, geralmente não roda 50 FPS, ele fica mais próximo dos 60 quando eu não tô gravando, então possivelmente o jogo ele tá consumindo uns 50 FPS ali, e às vezes dá assim uma travada porque esse jogo não é tão otimizado assim. Mas eu vou mostrar até aqui pra vocês a relação de configuração, como que ele tá rodando. Aqui tá, a predição eu tô usando no modo equilibrado, a escala de renderização eu poderia usar FSR, que eu vou usar FSR aqui, acho que é melhor, e também eu tô usando no modo qualidade, né. Exibição eu tô usando em 1080p, normal, padrão, com o VSync ligado, e só isso, né, e sem HDR. E ali, como vocês podem ver, né, agora o jogo tá bem mais fluido. Aqui eu uso, no caso, pra mostrar pra vocês também, pra quem joga esse jogo, né, eu tô usando essa build, mas é um jogo que eu já zerei o acesso antecipado, então eu tô usando esse cajado e esse tendão aqui, que são duas armas lendárias, o coelho de urso, né, e também esses acessórios aqui. Eu já tô meio que no final do jogo, já tô no nível máximo também, que é o nível 30 nesse acesso antecipado, e aqui também ele tem minhas habilidades que eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tudo na parte central, essa parte aqui é a parte que mais trava, né, sinceramente, ele tá no FPS bom, agora que eu mudei pra FSR, então ele tá agora no FPS bem legal. Opa, deu uma bugada. Às vezes pesa, às vezes o FPS cai. Aqui usando a habilidade, né? Tá rodando até bem de boa, né? Eu vou dar uma rodada aqui. Principalmente na hora de carregar mapa aí, né? Ele é um mundo aberto, mas nessa parte, que é a cidade principal, é a parte mais pesada que tem do jogo. Principalmente nessa hora que tem que carregar muita coisa ali, às vezes realmente dá uma travada, como vocês viram aí. Pra ele ter que carregar e dar uma queda de FPS legal. E deu até que uma estabilizada, né? Se vocês viram ali. A minha taxa, se vocês forem ver, né? A CPU tem 5%, tá bem fria, né? A CPU não usa muito. E na GPU ele tá se mantendo ali, né? A GPU tá indo bem de boa também. Só o uso de VRAM que tá um pouco alto, né? Ele tá usando 15 GB mais ou menos. Mas enfim, esse foi o jogo, então vamos pro próximo. Vou iniciar aqui no Zelda. Acabei de iniciar aqui. Eu também já configurei aqui, no caso, nosso Zeldinha, o Lágrima do Reino. Mas eu já tô aqui, eu tô bem nessa parte inicial. E o Zelda normalmente roda a 30 FPS, né? Sem mod, sem essas coisas aí. E se você vê, né? Ele não tá usando tanta
VRAM assim. E é aquela coisa, né? Ele vai estar pesando não tanto pra placa de vídeo, ele vai estar mais pesando pro processador. Então tem essa... Olha, queimou aqui. Ele vai estar mais pesando pro processador. Ou seja, o que importa aqui é que o processador ele seja mais forte e mais moderno, né, do que a placa de vídeo. Mas se você ver, né, tá rodando mais ou menos aqui. Eu não acho que tá numa boa taxa de quadros. Talvez isso seja porque eu não configurei certo, né? Então eu tenho que ver isso. Mas no geral, assim, ele tá indo, tá ligado? Ele tá dando umas travadas aqui, tá renderizando, assim, as coisas. Ele tá bem, assim, instável. Os gráficos também estão dando mais ou menos uma ficada, assim. A experiência não tá tão boa, assim. Aí eu já não sei porque não tá tão boa, sinceramente. Mas ele tá rodando assim. Talvez se você configurar o jogo, ele rode de uma maneira muito melhor. Então vamos pro próximo jogo. Então eu iniciei aqui, no caso, o Silent Hill 2. Então eu vou ver aqui com vocês, né? Primeira vez iniciando esse jogo. Eu tô deixando aqui meu 80p. Eu dei uma pré-configurada aqui. Taxa de quadro limitada. Resolução dinâmica pra gente ver como que ele vai rodar sem o FSR, né? E também aqui eu deixei mais ou menos médio pra baixo, assim. Vamos testar aqui no médio. Estamos vendo aqui essa parte mais inicial, né? Tá rodando a 30, né? Mais ou menos. Tá bem decente até. Essa parte dessa cutscene que eu acho muito detalhada. Muito bonita essa parte. Enfim, eu vou pular esse finalzinho aqui pra gente já tá... Essa parte eu achei a mais pesada do game. Penando ali. Tá penando pra poder rodar, né? Tu vê que esse jogo, né? Diferente do Zelda ali. Ele é um jogo que pesa muito mais pra GPU do que pra CPU. A minha CPU ela tá quase sendo usada. Ele tá pesando muito mais. Tem uma parte que tá bem estranha aqui, que é a parte do cabelo dele. Tá meio serrilhado ali. Então, vou abaixar os gráficos aqui, né? Pra gente testar aqui na tela de gráficos, né? Então, vamos pra parte de baixo. Pra ver se a gente rodar lá embaixo seria mais interessante. Ó, já deu uma boa... Nossa, já tá acima de 30 já. Talvez se fechar em 30 ali, eu acho que fica melhor. Só a linha de frame não tá tão boa assim. Mas, ó, no baixo já tá rodando bem melhor, né? Fechamos em 30. Ó, já foi bem mais interessante. Eu já tá bem mais estável do que tava antes, né? Rodando a 40. Eu vou seguir aqui porque essa parte aqui não interessa muito. Ó, já tá rodando em 40 FPS, mais ou menos. Já tá bem melhor. Só que ele fica bem mais serrilhado que o outro. Olha, e a fluidez aumentou, né? Olha que irônico. Mas, então, bora seguir aqui. Ah, é pra gente salvar. Olha que interessante. Poupando meu crânio. Oxi, o que é isso aqui? É a parte inicial. Eu ainda não joguei esse jogo, tá? Só pra lembrando aí vocês. Mas vocês perceberam que tá indo e tá levando, assim. Vamos iniciar aqui. É disso que a gente tem que ir pra neve. Vê que tá rodando assim, tá rodando mais acima. Mas não... Tipo, a fluidez realmente melhorou muito. Mas a questão de, tipo, dos travamentos, né? Do serrilhamento também, que aparece aqui. Já que eu tô usando o menu FSR. E ele também tá rodando baixo, né? Apesar que esse jogo... Pô, tem um mineral aqui, olha que interessante. Então, esse aí foi o jogo e vamos lá. Bom, vou ter aqui, né? Mostrei todos esses jogos aqui, como que tá rodando, mostrando aqui de como ele tá rodando jogos lançamentos. E eu quero, primeiramente, explicar algumas coisas que talvez sejam interessantes. Por exemplo, no Silent Hill, né? Você viu que tá rodando ali, mais ou menos baixo. Nem não tava rodando tão bem assim, né? Mas por causa que eu tava gravando a tela, então isso interfere também. Você tem uma queda de FPS, já que você tá gravando a tela. Mas também eu vi que outras pessoas estavam rodando com a minha mesma configuração, com a RTX 5600 XT, e também usando o mesmo processador, que é o Ryzen 5 4500, e eu não tava conseguindo rodar aquele jogo daquela maneira. Eu tinha que colocar no baixo e o jogo tava rodando 60 FPS, às vezes na mesma cena, vamos dizer assim. Então eu achei meio bizarro isso daí, e tinha gente que tava rodando às vezes no médio, o Silent Hill 2 no médio, e tava conseguindo uma taxa de FPS muito boa. Eu tentei replicar a configuração da pessoa, eu não consegui rodar daquela forma. Então, né, eu não sei o que aconteceu, sinceramente, no Silent Hill, ficou bem travado. Na parte de Zelda, tem que configurar melhor. Eu acho que se você conseguir configurar de uma maneira melhor, ele vai rodar melhor. No Ash Frederick foi o que melhor rodou, assim, em comparação aos outros jogos. E Mana for Fantasy, eu não consegui gravar aqui com vocês, como eu tinha explicado lá no início. E é o jogo que eu tô jogando atualmente, ele roda muito bem. E também, se eu vou falar outros jogos aqui, eu vou ficar uma eternidade. Mas também quero mostrar uma outra coisa aqui pra vocês. A minha placa é uma RTX 5600 XT, de 6 GB de VRAM, né? E é uma placa que roda bastante coisa em Full HD. Em 2K não é tanto, mas em Full HD ela já consegue rodar. E qual é o nível dela, vamos dizer assim? O nível dela é que ela já fica bem próximo à RTX 2060, e que fica bem próximo da sucessora dela, vamos dizer assim, que no caso é a RX 1600, né? Que é uma placa de vídeo que você acha às vezes na casa de R$1.300, R$1.100 por ali, fica nessa faixa de preço. Essa RX 5600 XT eu paguei R$800, né? Vale muito a pena. E se ele for comprar placas de vídeo no mercado que você acha ali, nessa faixa
faixa de preço, talvez você consiga usar, você consiga procurar uma RTX 2060 Super, uma TI usada, né? Porque elas não são vendidas. Mas talvez uma que você consiga é em relação a RTX, que é a RTX 3050. Tem esse modelo aqui de 8 GB, elas são bem parelhas na real. A 5600 ainda é um pouco melhor do que ela. Tem a RTX 3060 de 6 GB, sinceramente é uma das piores placas que já foi inventada, eu acho. Porque ela custa muito mais cara que uma RTX 1060, então não vale a pena pegar ela por inúmeros motivos. Mas pelo preço que eu paguei nessa placa aqui, que eu já tô pensando em trocar, inclusive, pra mim vale super a pena porque você ainda consegue rodar alguns jogos, lançamentos ali, no médio, no baixo ali, você já consegue. Já que o desempenho dela é muito semelhante a uma RTX 2060. A RTX, se você conseguir uma RTX 2060 nesse preço, talvez seja mais interessante a RTX 2060, mas é usado, né? Então tem esse ponto. E a RTX 2060 ela é melhor, tem Ray Tracing e tal, então ela já tem uns drivers melhores que da AMD, vamos dizer assim. Mas se você não tem condição de pegar uma RTX 1600 nova, principalmente que ela seja muito interessante, principalmente na AliExpress, que ela peça por R$800 mais ou menos. Mas esse foi o vídeo, realmente espero que vocês tenham gostado. Se você tá curioso sobre as peças que eu uso aqui no meu PC, na arte de configuração vão estar aqui embaixo no link da descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo.